Olá! Começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje vamos falar de gente que faz cultura. Com Gente do Rio, em dose dupla, temos 2 entrevistados que se dedicam especialmente à produção teatral. E seguimos aqui juntinhos todo domingo de manhã, com reapresentação depois do Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe seu comentário também, aqui. Os 2 lados da mesma moeda. Ele administra os teatros do estado do Rio de Janeiro. Ela produz espetáculos, também em espaços pouco convencionais, como quartos de hotel e até banheiros. Ele é gestor experiente na área cultural e ela é atriz e produtora teatral. Hoje, José Roberto Gifford é presidente da Fundação Anita Mantuano, de Artes do Estado do Rio de Janeiro. A Fundação administra o maior complexo de espaços culturais do Estado. Marta Paré é diretora da Associação dos Produtores de Teatro, a APTR, e ela criou a produtora 7 Sóis Produções. E hoje está em cartaz com a peça A Vida Não é Justa. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Muito bem-vinda também. Bem-vinda não, né? Bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo, José Roberto, também. É um prazer tê-los aqui. Marta, eu queria começar falando sobre a peça de agora, né? A Vida Não é Justa. Tô doida pra ver. Já te falei lá nos bastidores, né? Então, A Vida Não é Justa, ela surgiu a partir do livro do mesmo nome, da Andréa Pachá. Uhum. E aí foi feita uma dramaturgia e o Tunico Pereira dirige. É um projeto do Eduardo Barata. Desde o início ele idealizou esse projeto, convidou os atores, a equipe e tudo mais, e a gente estreou primeiro no Sesc Copacabana. Eu tenho uma coisa muito importante para falar da Vida Não é Justa, porque nesse espetáculo tem algo assim especial para todos nós. É o seguinte, é a presença do Emiliano Queiroz e da Léia Garcia. 2 atores muito importantes. Fantásticos. Né? Importantíssimos para a nossa cultura. Eles estão ali em cena, comemorando 70 anos de carreira. Então, assim, é lindo. Eu vou dar, já que você até criou um spoiler do espetáculo. Então, já vou logo falando que o espetáculo começa com eles e termina com eles. Acho que assim, é uma homenagem a todo mundo que se dedica assim, com tanto amor, com tanta paixão à cultura. Então, eles estão em cena. Mas ela também é baseada nos casos que a juíza Andréa Pachá julgava nas varas de família, né? Sim, são todas histórias reais. Sim, e dá um spoiler aqui pra gente, conta alguma coisa muito curiosa que tenha nessa peça, algum caso assim. Dá um spoiler pra gente. Eu vou dar. Zé Roberto? Eu vou contar agora aqui um pouquinho. Eu queria falar muito, porque realmente, assim, e é muito bonito, assim, o olhar da Andréa Pachá. Então, acho que, assim, também esse é um grande diferencial. Ela tem um olhar muito generoso, muito humano. É uma peça sobre seres humanos e sobre, principalmente, o amor, o fim do amor. Porque quase todas, são 8 histórias, elas tratam do fim, né, de uma relação. E aí eu vou contar uma coisa curiosa, que é a seguinte. A primeira história contada é com a Léia Garcia e o Emiliano Queiroz, chamada Molhadinha 25. E é uma história de uma traição virtual. E a coisa mais linda e mais crível é a Léia fazendo a Molhadinha 25, porque é a história de um casal. A senhora começa na internet a se relacionar com um morenão safadão, uma coisa assim. Então, é muito engraçado ter essa leveza. E uma temática muito contemporânea também, né? Exatamente. É uma coisa que quando a Andréa... Até uma discussão, né? Traição virtual. É traição? Pois é. O que você acha, Zé Roberto? Eu acho que é. Tô te chamando de Zé Roberto, porque José Roberto ninguém deve te chamar, né? Zé Roberto. Pode ser Zé também. O que você acha? Traição virtual é traição? Eu acho que é. Não sei por que não seria. Eu também acho que não teve contato físico. Mas está desejando, tá com a cabeça em outro lugar, está com vontade de outra... Não é? Eu acho. Eu acho que já traiu, né?
né? Pensou de outra maneira. E a Andréia Pachá, o que ela achou? Não, ela simplesmente... ela não achou, porque ela não julga Não entrou no mérito, né? nesse lugar. Mas é que assim, é muito importante. Eles se separam, mas é porque ele, o homem, aí já é uma outra pegada também. Como ele é até uma pessoa mais velha, ele fica humilhado na situação. E ela, de verdade também, ela aí eu acho que ela não traiu dessa maneira, como eu estou também dizendo, porque foi só uma curiosidade, uma solidão, era quase uma brincadeira por uma senhora, a internet, é outra relação. É uma história muito divertida com eles dois. E é assim, só para também falar mais um pouquinho da peça, e a gente termina com uma outra história dos dois, que assim é de apertar o coração, porque é uma relação dos dois que eles também não estão mais se falando. Um outro casal, eles não se falam mais. Ele só fica vendo jogo de futebol, não liga mais para ela e ela também não, porque... E isso é uma coisa também muito comum de acontecer. Eu já vi de videogame, ficar jogando videogame. É sempre... O foco é sempre outra coisa. Pois é, mas eles se amam. E aí a Andréia, ela conta esse caso, ela dá um jeito ela faz alguns acordos com os dois e para eles terem mais tempo, para eles ficarem mais juntos, para se gostarem mais e tudo mais, eles ficam juntos. Ou é a coisa mais linda. Juíza dando uma de psicóloga, fez uma terapia de casal, mas né? ela é assim, todos os casos dela, ela tem esse olhar. Fez uma terapia de casal, né? É um olhar generoso, né? Eu acho que assim, de tentar entender o ser humano, tentar entender o que está acontecendo ali, não em cima da lei, simplesmente. É muito bonito. Verdade. E você, Zé Roberto, você é engenheiro civil de formação, quer dizer, uma coisa totalmente, né? É verdade. Técnica, fria, calculista. Já dirigiu a FAPERJ, que é a Fundação de Pesquisa do Estado, que fomenta a pesquisa. Já dirigiu a SUDERJ, que é a Superintendência de Esportes. E como é que foi parar na cultura? Pois é, né? Eu não faço nada muito diferente do que eu fazia quando eu era engenheiro, não. Na verdade, eu atuei como engenheiro durante muitos anos. Tive uma construtora. Mas o que ocorre é que, durante um tempo, eu comecei a trabalhar e fui implantar uma fundação cultural, imagina. Aí fui mordido pelo bichinho. Aonde? Fundação Rio, que era vinculada ao Rio Arte, uma fundação, Magé, uma autarquia. Não, no Rio de Janeiro, no município. O Rio Arte. O Rio Arte, que era uma autarquia do município do Rio de Janeiro. E aí fiquei lá Mas como gestor, né? Como gestor na área cultural, e isso fez com que eu enxergasse que eu, mesmo como engenheiro, não fazia nada muito diferente do que eu estava fazendo na área cultural. Porque era toda a parte de planejamento, toda a parte de esquematizar e fazer funcionar e fazer com que as coisas começassem. Tinha início, meio e fim. Um projeto cultural não é só a criação, né? Tem a criação, você tem toda a parte de infraestrutura, você tem que planejar como é que aquilo vai acontecer, de que maneira que aquilo vai funcionar. Pela sua trajetória, você se apaixonou por essa Não área, porque aí depois foi uma coisa atrás da outra. Eu passei um tempo nessa fundação, depois eu fui convidado para implantar a Rio Filme, uma distribuidora de filme. E aí piorou, porque o cinema ainda é mais glamuroso do que todo o resto, né? E eu vivi isso durante muito tempo. Né? A Rio Filme fiquei durante algum tempo, depois eu dei uma puladinha de cerca, fui para a área do esporte, me arrependi, voltei logo para a área cultural. E com isso eu fui aprendendo um pouco mais também. E vivi nessa área e vivo, para mim, é uma satisfação muito grande. O que eu faço, eu acordo todo dia cedo pensando no que eu vou fazer na Funarge hoje. Então, para mim, foi muito importante eu ter vivido isso e hoje o que eu estou fazendo é muito em função disso, né? E as coisas nunca... eu acredito que as coisas não são por acaso, não é por acaso, nada é por acaso, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente e deixa a vida me levar, né? Porque a gente acaba acertando e a gente vai fazer... A gente tem... E as coisas vão se encaixando, né? Vão acontecendo... E se a gente tem um objetivo... importante, um objetivo comum nas áreas, a gente acaba se acertando. Eu acho que o difícil é quando você tem mira numa série de lugares diferentes, e aí você acaba que não vai para lugar nenhum. Mas quando você tem um objetivo único, que é
fazer com que a sua atividade funcione de forma correta, funcione bem, que você possa ajudar quem precisa. Na área cultural a gente precisa disso, a gente precisa de união sempre. Se a gente tem esse objetivo, eu não vejo como a gente não se agradar disso e ser você, feliz. Marta, por que essa mira, como ele usou, né? Essa mira em fazer teatro em espaços pouco convencionais, quarto de hotel, banheiro, fazer teatro no banheiro? Então, deixa eu te falar. É porque eu acho que o teatro ele pode ser uma boa experiência. E assim, eu acho que mais do que você ficar sentado assim, assistindo uma peça, o que você pode fazer melhor no cinema? Agora, se você provoca o espectador em um lugar que ele nunca foi, porque nesse quarto de hotel que você está falando, foi uma peça que eu fiz durante 10 anos. Eu comecei num quarto de hotel de alta rotatividade, na praça, ali na Hotel Paris, na Praça Tiradentes. E qual era a temática? É uma peça que o Plínio Marcos escreveu, chamada Navalha na Carne. E aí, assim, quando o Plínio Marcos escreveu essa peça, ele chocou todos, porque ele colocou no centro da cena uma prostituta. Quando eu fui fazer essa peça em 2010, isso não ia chocar ninguém. Botar a prostituta como centro da cena, isso a gente já superou, graças a Deus, já está tudo mais fácil. E aí eu pensei assim, não, eu tenho que levar o público a esse lugar, porque era um hotel em funcionamento, que eu estudei perto no IFIX, no FRJ, e assim, intuitivamente eu mudava... Eu estudei lá também, fiz eletivas lá. Eu estudava na Praia Vermelha, na comunicação, lá, e fiz eletivas lá. Eu mudava intuitivamente a calçada, porque eu via aquelas meninas, não sei lá o que, sei lá... Aí eu falei, gente, que coisa louca, a gente tem que entrar. E assim, mulher nunca entrou num hotel de alta rotatividade, entendeu? Não é a nossa prática, né, gente? E aí as pessoas iam e era uma experiência, porque ele funcionava de fato, porque, assim, para eles entenderem o que era aquilo. Então, era muito bacana. Assim, o Plínio Marcos ficou, de alguma maneira, muito vivo. A gente fazendo a peça ali com as meninas trabalhando no quarto ao lado. Não tinha a menor diferença. A gente alugava uma suíte. E aí, como é que era isso? Quantos espectadores por vez? Não, exatamente. Para mim, essa logística... essa parte aí da economia, as contas não fechavam muito. Por quê? Porque realmente eu só podia colocar poucas, 20 pessoas, que é o que a gente colocava. E as pessoas assistiam em pé, assistiam sentadas no chão, porque não era um teatro. Mas, assim, deu muito certo. Eu viajei com a peça, eu levei essa peça para Maputo, em Moçambique, eu levei essa peça para Lisboa, para Coimbra. Tudo em quarto de hotel? Sempre quarto. Eu não abri mão disso. Assim, todos os festivais e tudo. Tudo bem, quarto de hotel, 20 pessoas. E o banheiro, eram quantas? Banheiro era tipo assim, 6 pessoas. Era assim, foi uma experiência, um projeto muito bonito do Tempo Festival. Eles fizeram uma seleção para projetos e tudo mais. E aí eu apresentava uma peça dentro de um banheiro. Aí eu apresentei lá no Oi Futuro. A gente abriu assim uma porta e outra para ficar um pouquinho maior. E depois eu fiz em outros festivais assim. Assim, é isso que eu penso, né, do teatro, porque a pessoa vai assistir a peça, mas ela senta de forma diferente, né, porque você não está sentado numa poltrona, você não tem a luz ali, você aqui, você está junto, são outros cheiros, outros sons, tudo, é uma experiência mesmo muito rica. E você, Zé Roberto, que tem sob a sua batuta uma quantidade tão grande de equipamentos culturais, já pensou em ter um banheiro como equipamento cultural? Não pensei não, mas se vier a gente cuida. Olha aí, eu vou apresentar um projeto. Tá aí, hein? Se vier a gente cuida. A gente tem lá 7 teatros hoje, né? Quais são os teatros? Como estavam quando você entrou em 2019? Atravessou a pandemia, né? Vamos Uma coisa lá. que você não devia esperar, né? Claro, não, ninguém esperava. Eu comecei na Funarge em 2019, quando eu estava me animando, setembro de 2019. Quando eu estava me animando, eu lancei logo no início, em 2019, 2 editais. Um de produção teatral, para produzir 5 peças na época, e uma produção de curta-metragem, para fazer 12 curtas. Estava todo animadinho e tal, e aí veio a pandemia logo depois, né? 3 meses, 5 meses depois veio a pandemia. E a gente começou, na verdade, a pensar numa outra maneira, né, de atuar. E a primeira coisa que a gente fez, que a Funarge fez, foi o protocolo de segurança sanitária do Estado. Foi a Funarge que fez. Aí nós começamos, então, a entrar dentro dos teatros
e preparar esses teatros para a volta. Todos eles. Então, todos os nossos teatros, todos eles foram adaptados e nós colocamos nele aquele filtro absoluto do ar refrigerado, que era para dar um pouco mais de segurança. Tinha 1/3, né, de lotação, né? A redução era enorme quando começou, né? E a gente abriu esses teatros, todos eles nós abrimos, assim que foi no dia 5 de novembro de 2020, no ano da pandemia. Eles estavam disponíveis, porque o que a gente acreditava... Com a lotação reduzida, com a lotação reduzida, adaptado já com esse filtro absoluto. E a ideia que a gente tinha, na verdade, é que os teatros do Estado, eles precisam estar disponíveis. O teatro privado, ele pode ter a opção de não abrir. Eu vou ter um prejuízo, não vou abrir. Mas o público não. O público tem que criar essa oportunidade, porque as pessoas precisam trabalhar. E aí tudo veio nesse caminho. As pessoas precisam trabalhar e na pandemia também, eu tenho falado isso aqui, toda vez que a gente trata de cultura aqui, nós vimos na pandemia como a cultura é um artigo de primeira necessidade. Exatamente. É essencial. Exatamente, né? Isso é importantíssimo, né? E isso trouxe para a gente também uma valorização, né? Do pessoal que atua na atividade cultural, porque a gente vive passando o pratinho. É sempre pedindo um favor, né? Me dá um dinheirinho aqui para poder fazer uma peça, me dá um dinheirinho aqui para fazer um curso. Não, hoje eu acho que as pessoas já entenderam a importância que essa atividade tem. E o Estado entendeu isso, eu acho que muito antes, na verdade. A gente então fez isso e aí a gente viu a necessidade de criar outras coisas juntos. E aí foi a criação da plataforma Funarge em Casa para criar oportunidade de faturamento para aquele produtor. As peças eram filmadas, transmitidas ao vivo e depois ficavam nessa plataforma sendo vendidos os ingressos, que era para complementar essa renda. Então, tudo isso veio para a gente pensando na atividade. Então, primeiro vamos criar emprego, oportunidade de trabalho, fazer com que as pessoas pudessem atuar, ou pelo menos criar essa oportunidade. E isso é gestão, né? Isso, na verdade, é uma preocupação com a nossa atividade, que eu acho que é o que a gente precisa ter. A gente precisa ter esse olhar, né? A gente não pode estar trabalhando numa atividade e imaginar que aquilo não é nosso, né? É tudo nosso. E a gente precisa estar trabalhando para que isso funcione e funcione bem. Eu sempre falo o seguinte, os teatros do Estado, eles não precisam estar caindo aos pedaços, eles têm que estar lindos de morrer. É verdade. Eles têm que estar funcionando maravilhosamente bem. E tem que cobrar um ingresso baratinho, porque ingresso caro, o particular cobra, vai lá quem quiser. No público, a gente tem que dar oportunidade para aqueles que não têm oportunidade de assistir. Assistirem uma boa peça de qualidade, com um artista renomado, porque senão, como é que a gente vai fazer? Essas peças têm que ir para o subúrbio, não pode ficar só na Zona Sul. Zona Sul tem tudo. É verdade. A gente tem 2 teatros, um em Campo Grande, Marechal Hermes, e outro lá na Vila Kennedy. Esses teatros estão funcionando e estão programadérrimos. Olha que bacana, né? Todos Muito eles, bacana. todos os teatros da Funarge hoje não têm espaço para pauta. Eles estão todos pautados até o final do ano. Para mim, isso é uma alegria. Mas o João muito pra Caetano, gente mal também, falado, né, Claro. o mal falado João Caetano, que todo mundo dizia que ele é um lixo. Eu quero que todo mundo vá Nós lá vamos ver. falar Ele tá especialmente do João Caetano, que é ali do lado do IFIX também, né? Exatamente, aquela região Nós que a vamos gente falar conhece. mais dele daqui a pouco. Agora eu quero perguntar para você, Marta. Você, como atriz, você trabalhou com grandes diretores. Amir Haddad, Miguel Falabella, Inês Viana, só para citar 3. E depois você virou diretora também. Isso. O que você trouxe deles? Bom, eu tento, né? O tempo todo. Até hoje eu fico ali pensando, realmente são diretores inspiradores, cada um na sua linguagem. E tem uma coisa que é assim, que o teatro a gente acaba fazendo muito. Se você realmente se dedica exclusivamente ao teatro, que é o meu caso, você acaba fazendo tudo, porque você atua e aí você também começa a produzir os seus espetáculos, aí você começa, por que não? Começa a palpitar, começa a ser assistente de direção, começa a dirigir, e aí esse foi o meu caminho natural. E de cada um deles, eu acho que assim, tem um denominador comum. Essas 3 figuras são figuras apaixonadas pelo ofício.
E então é muito bonita a entrega desses três. O Amir é um gênio, né? É o nosso gênio vivo, é o Amir Haddad, 86 anos, aquela pessoa linda, amorosa, tão bacana. O Miguel, muito criativo e muito fazedor de mil coisas. E a Inês Viana é uma parceira até mais constante. Ela também fez um caminho, na verdade, me inspirei nela, porque o caminho dela, ela é como atriz, depois passou a dirigir também. Então, ela atua e dirige também. Então, ela é uma parceira, assim, constante no dia a dia. No próximo bloco, quais serão os próximos editais da Funarge que vão incentivar financeiramente as produções culturais? E a inquieta Marta Paré está planejando para o público o que no próximo ano? O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o presidente da Funarge, José Roberto Guifort, e com a atriz e produtora Marta Paré. Marta, eu falei da sua inquietude, né? Que você faz tudo, produz, né? E quais são os planos para o próximo ano? O que o público pode esperar? E A Vida Não É Justa vai até quando? A Vida Não É Justa, por enquanto, até final de dezembro. A gente vai para São Paulo daqui a pouco e depois a gente faz ainda Niterói. Tem um espetáculo que eu dirigi durante a pandemia. Eu imaginava fazer esse espetáculo presencialmente e ele também não seria num teatro, era num jardim, numa casa de arte, a Z42, no Cosme Velho, para criança, e era uma maneira de não encaixotar as crianças nas cadeiras e tudo mais. Só que aí veio a pandemia, veio o decreto do prefeito, então eu fiz forma online. Era até um edital da Lábia, pelo Estado. E aí eu fiz de maneira online e agora eu vou fazer de forma presencial. Então, para frente, eu vou fazer o Circuito Sesc e depois as praças do Rio. Esse Circuito Sesc é muito legal para levar cultura, inclusive, para o interior, né? É verdade. Ele chega em vários lugares que normalmente um produtor, se não tivesse o Sesc por trás, dando toda a infraestrutura, a gente não chegaria. Então a gente vai para o estado, a gente vai para a área metropolitana, tipo Duque de Caxias, Nova Iguaçu e tal. É a Baixada, que normalmente a gente não vai, e que é aquilo que você estava falando no início. A cultura não pode ficar só na Zona Sul ou no máximo no centro da cidade, tem que ir para todos os lugares, mas a gente precisa de uma ajuda para isso, assim, estou falando a gente, produtor, a gente fazedor de teatro. Falando em ajuda, quais são os editais aí que estão na ponta da agulha, na ponta da linha para sair, para ajudar esse pessoal que quer produzir cultura? A gente já planejou aí o ano que vem, né? A gente faz isso com muita antecedência e a gente vai repetir todos os editais que a gente tem feito. Esses editais têm sido um sucesso, muito mais pela necessidade do que pela originalidade desses editais, mas edital de produção cultural, edital de produção teatral, edital de circulação teatral, que foi um que a gente fez. Tem edital de tudo, né? Tem, graças a Deus a gente conseguiu fazer edital de tudo. De curta-metragem. E esse dos curtas, eu queria chamar a atenção que foram 12 curtas, 7 na Baixada Fluminense. E eu vou explicar por que isso. A Baixada Fluminense é efervescente na área de cinema. Ninguém sabe, mas a Baixada Fluminense tem mais produtora de cinema do que a capital. Ah, é? São menos assistidos, mas tem maior número. Eles se viram, uma efervescência. Então é necessário que a gente ajude essas caras, essas produtoras. E foi isso que a gente fez. E é isso que a gente tem feito. Nós já estamos produzindo aí 36 curtas, nós vamos para 48 curtas. Tá? Esses curtas, alguns vão passar no Festival de Cinema agora do Rio, eles estão sendo olhados e escolhidos. Então a gente vai fazer lá circulação teatral, produção teatral, curta-metragem, um outro projeto, um outro edital que a gente fez que foi maravilhoso, que é o de apresentação de música ao vivo. A legislação nossa não permite que a gente contrate qualquer artista. Ele permite que a gente contrate o Roberto Carlos. Esse é mole da gente contratar. Mas se eu quiser contratar um artista que está começando, eu não tenho condição de contratar. Por quê? Porque tem que ter licitação? A gente vive dentro da lei de licitação. E o Roberto Carlos vai no notório saber. Exatamente, no reconhecimento, notório reconhecimento. E os outros artistas ainda não.
E aí a gente criou um edital chamado Edital de Apresentação de Música ao Vivo para alimentar os nossos teatros e fizemos um edital para isso. O primeiro edital foram para tirar 12 grupos para alimentar o teatro da Vila Kennedy, para fazer 24 apresentações, 2 apresentações para cada grupo. Se inscreveram 545 grupos. Caramba, gente. Olha que demanda, olha que bacana. Então a gente chegou à conclusão- Olha quanta gente produzindo, né? E precisando. E precisando. E aí, esse ano, nós fizemos com 48 grupos. E o ano que vem a gente vai fazer um pouco mais, porque esse ano a gente estendeu ainda, nós fomos para Búzios, fomos para todos os nossos teatros, inclusive a Casa de Cultura Lara Alvim está recebendo isso. Então, tudo a gente... Só o João Caetano e a Sala Cecília Meirelles é que ficaram fora. Todos os outros teatros tiveram esses músicos. Eu queria falar mais um pouco do João Caetano e da Laura Alvim também, mas agora eu vou passar para a Marta e vou perguntar. Você como produtora, né? Você que está na ponta aí, o Estado, ele é amigo ou ele é algoz dos produtores? Ele é amigo, mas ele pode ser mais amigo ainda. Aí, claro, está no meu papel. Claro. Sim, porque a gente precisa... Parece irmão Pedro, né, Zé Roberto? Não, mas eu acho que é importante, é necessário, sim. Eu acho que a gente pode ajudar. Aí tem que ajudar o máximo que a gente puder. Pois é, eu queria sugerir, aproveitar aqui o momento, e sugerir... A gente tem uma questão, assim, muito delicada, porque a gente não tem mais... Não tem jornal mais com os roteiros, né? Então as pessoas não sabem... É verdade. Eu quero assistir a peça verdade. tal, a pessoa não sabe onde está, onde pode procurar, nem nada. Então, eu queria te sugerir que por que a gente não cria um aplicativo com toda a programação cultural da cidade? É algo que vai ajudar não só o segmento cultural, como o turismo também, é uma coisa casada. É verdade, isso era uma coisa que a gente via nos jornais. Pois é, porque a gente Nós, tinha... Nós antigos, né? Verdade. Exatamente. Nós Hoje aqui... a pessoa só acha isso quando vai comprar o ingresso. Mas é Nas esquisito. plataformas Nas de venda. plataformas de venda, mas só aí... aí. Não, mas não é assim. Por que não tem esquisito. um aplicativo assim, eu quero ver uma peça na Laura Alvim, aí depois eu vou nesse restaurante. Isso é uma coisa que, assim, os outros países fazem isso com aquelas revistinhas, né, com a programação cultural, e aqui a gente não tem nada. Então chega o turista, a TV, o Rock in Rio, a pessoa, sei lá, foi assistir o Rock in Rio, mas 2 dias, 3 dias podia ir ao teatro. Mas é verdade. Pode ser um aplicativo, pode ser um perfil numa rede social, né? Pode ser um Instagram. O aplicativo eu pensei para assim, casar, entendeu? O programa completo, porque a pessoa vai ao teatro, ela pode ir no... Qual restaurante perto, bar perto, sei lá, uma ideia aí para você. Excelente ideia, hein? Acho ótimo. Excelente ideia. Eu acho que a gente consegue executar isso. Bom, eu participei de um projeto, quando eu estava na área de cinema, da Filme B, chamado Filme B Box Office Brasil. Não sei se vocês sabem, a atividade cinematográfica hoje é a mais transparente do país. Hoje você sabe o que aconteceu com o seu filme ontem. Qual o cinema que passou, quanto ele arrecadou, quantos espectadores ele fez. Tá? E essa programação, e quem ajudou a fazer essa plataforma, eu participei disso, tá? Junto com a PUC e tal. Não é difícil a gente fazer se a gente tiver a vontade de todo mundo. Tá? Então a PTR, que está juntando todos os produtores, eu não vejo problema nenhum em a gente pegar todos os produtores e criar um único lugar para eles mandarem as informações. E a partir disso, a gente tem um aplicativo. Não estou dizendo que é mole da gente fazer, não. Mas que dá para fazer, dá. Para a gente começar a pensar sobre Olha isso, aí. porque é importante. É tudo Olha vontade. aí. Já saiu um negocinho tá aqui. vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Com as bênçãos do programa Tá vendo? Gente do Rio, ó. Gente do Rio. Já saiu um negocinho. Muito bem. Zé Roberto, o Teatro João Caetano, vocês estão com o projeto Fim de Tarde. É o filho do 6h30 ou é o neto do 6h30? Não, é o 6h30. É porque a gente não pode usar o nome. E aí a gente criou o Fim de Tarde. Esse projeto hoje é um sucesso, porque na verdade também faz parte de tudo isso que eu estava falando. É uma maneira que a gente tem de poder fazer com que as pessoas de menor poder aquisitivo possam assistir shows de artistas renomados. O ingresso é R$5. Ainda dá o direito a meia de R$2,50. Quer dizer, é mais barato o cara pagar o ingresso do que pegar qualquer condução. Qualquer condução para chegar lá no João Caetano. O João Caetano está um estouro de bem cuidado. Tá? Ele foi reformado,
Não é que ele precisasse de muita reforma, não, mas ele está lindo de morrer. O estouro entrega a idade um pouco. É verdade, é verdade. Não sei bem como falar, mas ele está lindo de morrer, vamos lá. E esse projeto trouxe para o entorno também um favorecimento muito grande, porque o que a gente precisa fazer não é só o teatro que está ali, todo o entorno vive em função disso. E o que todos tem os teatros dentro lá, dali... as raridades que tem dentro do João Caetano? Conta pra gente. O Teatro João Caetano tem 2 murais que foram reconhecidos como os 2 mais importantes murais da América Latina. Olha. Do Di Cavalcanti foram avaliados em 100 milhões, esses murais. E a gente está restaurando esses murais, com a mesma equipe que restaurou o mural Guerra e Paz da ONU. Então isso começou, tem uns 2 meses, a gente começa a fazer agora umas visitas guiadas ao restauro e depois dele pronto, ele passa a fazer parte de uma visita guiada ao teatro. Esses murais não podem deixar com que as pessoas não vejam esses murais. Eles são muito importantes para os que não estejam lá. E dizer, em função do valor, em função da importância, o que a gente está gastando para restaurar é uma miséria. Nem justifica não ter feito. Qualquer pessoa... Não justifica. Imagina uma relíquia dessa, né? Uma coisa mais agora, maravilhosa porque dessa. As pessoas precisam saber também, né, que o mais importante artista da Semana de Arte Moderna de São Paulo era carioca. Né? Pois é. Isso é o mais importante. Marta, a gente está conversando aqui com um gestor, né? Um engenheiro que foi para a área cultural, um gestor. Você, uma atriz, mas agora também tem que ser gestora, né? Tem que arrecadar, tem que passar o chapeuzinho, tem que fazer planilha, tem que prestar conta. Isso é muito chato. Muito chato, eu acho. Eu acho muito chato. O mais orçamento, imprescindível, mas a gente né? precisa fazer. É uma grande dificuldade. Eu normalmente faço parcerias com produtores mais administrativos, porque realmente, eu vou confessar, não sei nem usar Excel. Então, assim, isso já depõe muito contra. Mas, assim, eu sou uma produtora que eu tenho a ideia do projeto, a equipe, tudo mais, corro atrás, peço, escrevo em todos os editais, eu adoro edital. Realmente, edital é algo muito importante, ainda mais que eu sou uma pequena, média produtora. Na verdade, é em média, eu sou uma pequena produtora, até pelo público, né? O tipo de projeto que eu faço. E que também acho que é importante porque renova, de alguma maneira, a cena. Então, a gente precisa de mais de edital. É o Estado que pode nos ajudar, porque não vai ser um grande banco que vai se interessar por um projeto que acontece num hotel de alta rotatividade ou num banheiro. Pelo amor de Deus, não querem. Mas eu acho que o Estado pode entender isso como algo importante pela renovação da cena e tudo mais. Eu acho que é uma obrigação do Estado, na verdade. Exatamente, acolher esse tipo de projeto. A gente não tem que concorrer com a iniciativa privada. A iniciativa privada faz lá o que ela quer fazer. E além dos editais, vocês têm os prêmios, né, Zé Roberto? Muitos prêmios que vocês distribuem. Que são muito parecidos com esses editais. Porque, na verdade, o que a gente faz é um edital em que a gente faz um prêmio em que a contrapartida é a realização de alguma coisa. Então, o prêmio Funarge de música ao vivo é a apresentação... Prêmio teatral, musical, esquete, clipe... Esse esquete é uma gracinha, porque a gente juntou com a Roquete Pinto, né, com o Thiago da Roquete Pinto, e aí... Thiago Gomide. E falamos, Thiago, o que a gente pode fazer junto? Vamos fazer um prêmio de esquete? Isso já há muito tempo que ninguém faz nada disso, vamos fazer um negócio desse? E deu um tremendo sucesso, é um projeto barato, mas é um sucesso e é uma alegria. A alegria quando a gente recebe os esquetes é muito legal. E qual a importância desses prêmios para vocês que produzem? Eu estava dizendo isso, né? Eles são fundamentais. Principalmente para os pequenos e médios produtores, porque a gente não consegue patrocínio em grandes empresas. Eles estão focados em grandes eventos, e tem lá os motivos deles. Mas, assim, para a gente que faz o dia a dia, que eu acho que representa mais de 50% das produções, que são as pequenas e médias produções, qualquer edital é muito importante, é vital. Quando não tem, a gente está morrendo.
Zé Roberto, falando em obras de arte, vocês têm uma coleção ímpar, que é a do antigo Banerj, né? Banco do Estado do Rio de Janeiro. Como é que está essa coleção hoje? A gente tem a coleção, eu acho que é a mais importante coleção de artes plásticas hoje na mão de um ente público. Não é a coleção Banerj. A gente fez uma exposição, essa coleção estava guardada dentro da reserva técnica do INGA. A reserva técnica é o cofre do museu. Dentro da reserva técnica do INGA durante 23 anos. Você imagina? Sem sair de lá. Não, e o que tinha lá? Agora conta pra gente. O que tinha guardado num cofre sem ninguém ver? Nós fizemos uma exposição em que nós pegamos 200 e poucos itens do acervo. E lá tem de Janira, de Cavalcante, Portinari, Cícero Dias. Bom, e fizemos uma exposição no Paço Imperial do final do ano passado até o início desse ano. E essa exposição foi considerada uma das 5 mais importantes exposições de arte plástica do país. Olha isso! Um negócio coragem... que ficou 23 anos dentro de um cofre. E nós tivemos a coragem de tirar isso lá de dentro e trazer. Hoje essa coleção está sendo exposta no Museu do INGA, que é um museu da Funarge. Esse museu está ali, todo mundo falava mal do museu, porque o museu Xexerê. Não, o museu está lá, é lindo de morrer. E a coleção mais importante do país está lá sendo exposta. E depois a gente tira essa coleção de lá e vamos para Minas Gerais, depois para Brasília e depois para São Paulo. A gente começa, então, a fazer o que a gente mais gosta de fazer, inveja nos outros. O carioca fazendo inveja por aí, pelo Brasil. Certo, dá por aí. Para as pessoas entenderem o que é o Rio de Janeiro. Porque essa coisa de que o Rio de Janeiro está acabado, não, isso é uma mentira. A gente não pode comprar isso. Não, a gente não pode comprar isso, não. Isso, eu acho que a gente durante um tempo comprou, mas a gente precisa entender que o carioca é diferente, o fluminense é diferente, a gente precisa resgatar isso. E a gente precisa mostrar para o mundo aí quem é o carioca, quem é o fluminense. Aí a cultura ajuda, né? Esse resgate, só ajuda, né? Só a autoestima, tudo a partir disso. É importantíssimo que a gente consiga fazer. No próximo bloco, como estão as restaurações e reaberturas da Casa da Marquesa de Santos e da Casa de Euclides da Cunha, em Cantagalo. E as preferências culturais de quem gere e produz arte. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a atriz e produtora Marta Paré e com o presidente da Funarge, José Roberto Guifort. Zé Roberto, a gente ia falar da Laura Alvim. Laura Alvim é uma joia da coroa, né? Porque é um espaço cultural no espaço mais valorizado da cidade, Vieira Soto. É verdade. É uma das joias da coroa. A gente tem a Cecília Meirelles também, que é muito legal. Não, mas eu tô falando pela localização. Tá. Você imagina o que deve ter de gente querendo comprar aquele terreno ali da Laura Alvim, fazer alguma coisa, né? E ela tá linda, a gente reformou ela. A gente agora entrega... A gente tem um projeto com um patrocinador e a gente vai entregar agora o memorial da Dona Laura. Vai criar um movimento muito interessante na casa. A gente está tendo uma dificuldade com as salas de cinema, porque na pandemia houveram uns problemas, eles na verdade quebraram, saíram, e hoje a gente não tem interessados nessas salas. Puxa. Então o que a gente vai fazer agora, a ideia nós vamos levar a Escola Vila Lobos de música para lá, a Escola Vila Lobos é nossa. Nós vamos pegar 2 salas e vamos fazer 2 salas de aula de música para fazer canto coral, aula de violão, o que der para fazer ali. E uma das salas de cinema, a gente está vendo junto com uma universidade de cinema, para que os estudantes comecem a programar essa sala. Então, os moradores da Vieira Soto, de Ipanema, vão ter uma programação específica para uma sala de cinema, programada por esses estudantes. Além de terem lá os festivais e todo o resto que interessa a eles. E tem alguma coisa de inovação, TikTok, digital? Tem, vai ter uma rádio digital que começa, a partir do dia 26 a gente está entregando tudo isso. A casa vai mudar de uma certa maneira, ela vai mudar, porque ali, eu falo isso, as pessoas não gostam, mas eu vou falar novamente. Quando entra muita senhorinha, acham que aquilo é um asilo. Quando entra muito a garotada, acha que é uma escola.
né? Porque ela perdeu a identidade durante um período. Quando essa casa foi cedida na Copa para fazer uma casa Omega, ele tirou a programação dela e ela ficou meio sem saber o que era ela. Perdeu a identidade, Perdeu né? a identidade, Um pouco. exato. E agora ela está voltando. Eu acho que ela, quando começou a voltar, veio a pandemia e agora ela passa a voltar novamente. Então, a gente está tendo lá já as exposições, o Memorial Dona Laura vai ser muito legal, porque tem uma imersão, as pessoas vão escutar a Dona Laura lendo as cartas que ela escrevia para o pai, vão entrar dentro do ambiente dela, onde ela recebia os artistas. Vai ser uma coisa muito especial. Vai ter a rádio fisicamente, o restaurante está voltando para lá, né? E a gente vai ter esse movimento dessa garotada e das senhoras que quiserem aprender música e fazer canto coral, que eu acho ótimo também. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer canto coral. Então, ela já está mudando. Se você passar hoje lá, ela já está mudando. Alguma coisa você vai ver lá dela já em mudança. Marta, como é ser mulher, né? Mesmo num meio assim, que as pessoas geralmente têm a cabeça mais aberta, o machismo não está tão presente. Como é ser mulher e produtora, e diretora, e atriz? Bom, o teatro, e nesse sentido eu sou bem privilegiada, porque o teatro ele é feito praticamente pelas mulheres, né? Ele é um local que realmente as mulheres estão ali sempre em ascensão. Agora, na hora que você sai dali, vai procurar um patrocínio e tal, eu acho que eu passo da mesma maneira que qualquer mulher brasileira passa, porque realmente tem um machismo, tem até uma misoginia, e eu acho que isso eu acho que tem que ser um pacto da sociedade, da gente começar a entender e a gente começar a respeitar e aceitar, né? Cada um. E eu acho que no teatro eu me sinto privilegiada por ser esse espaço tão, acho que com mais empatia e ter esse lugar que a mulher pode realmente exercer ali. São muitas, a história nos mostra, né? São muitas atrizes, produtoras e donas de companhia e tudo mais. Então, acho que ali eu sinto menos, mas o país é um país, né? É um país que mata muita mulher. Então, assim, tá errado, né? Tá doente. A gente realmente tem que começar a olhar melhor. Tem que acabar com essa cultura machista, né? Zé Roberto, teve um prêmio de vocês que falou especialmente ao meu coraçãozinho de mãe que sempre incentivei a minha filha a ler. A minha filha fez um livro de poesia com 15 anos, outro com 17. Então, eu sempre fui uma grande incentivadora da leitura, da produção literária. E vocês têm o prêmio Funarge e Lê. Prêmio Rio de Contos, que está na 4ª edição. A gente começou também na pandemia e o importante desse prêmio é que ele não traz dinheiro para quem vence. Ele traz, na verdade, uns workshops e aulas em que as pessoas se beneficiam disso. E disso sai um livro de conto. A idealizadora desse prêmio, Bárbara Caldas, e a gente juntou com a Ler, e aí fizemos, e é um sucesso também. A média de inscritos chega a ser de 500 escritores em cada uma dessas edições. E são quantos premiados? São 20, eram para ser 20, agora a gente já está colocando 25, porque não tem coragem, tem tantos contos bons que a gente acaba estendendo. Né? E tem muita presença de jovem, assim como eu falei, né? Muito jovem e de toda a parte do Estado, de todos os lugares do Estado. E isso é que eu acho também muito interessante. Isso é muito importante. Eu ia falar isso com você também, Marta. Essa coisa de interiorizar, de levar para a Baixada Fluminense, para o interior, não só para a capital, a cultura, que tem muita coisa boa sendo produzida, né? E mesmo as coisas que a gente produz, a gente tem que levar, porque não é só trazer de lá para cá. Os prêmios que a gente dá, por exemplo, de produção teatral, a gente também beneficia a Baixada Fluminense. E eles começam a se apresentar aqui no Teatro Glaucio Gil, na Zona Sul, para depois irem para os teatros do subúrbio. Porque o que a gente quer é que essas produções também mostrem
para os espectadores da Zona Sul o que é que se produz lá. É para mostrar que não é tão diferente daqui. Pelo contrário. E tem que ser uma troca verdadeira, né? Para cá e para lá, né? Assim, não pode também ter uma visão, aqui eu vou te ensinar como. Não, imagina, é uma troca de verdade para todo mundo. É aprender. E você, como superintendente de audiovisual da Secretaria Estadual de Cultura, você fez cinema na Biblioteca Parque, né? Fiz. E fez cinema, levou cinema até para os presídios, né? Fiz. E ainda levo para os... Hoje ainda tem um projeto chamado Cinetela, que a gente leva para as comunidades onde não tem cinema e no interior do estado. A gente já fez 170 apresentações, é uma tela enorme que a gente coloca lá e são 500 crianças, recebe pipoca, refrigerante e vão assistir um filme. É um projeto lindo que a gente faz. Na Biblioteca Parque eu fiz na Rocinha para tirar aquelas crianças que ficavam sem fazer nada durante o dia. E aí a gente começa a aprender muito, porque são crianças às vezes de 4 anos cuidando de criança de 2 anos. Ai. E aí a gente conseguiu fazer com pelo menos uma parte dessas crianças, não muito, ficassem dentro da biblioteca, independente se a gente estava passando o filme ou não. Eu fiz um cinema dentro dessa biblioteca e fiz um cinema com meu dinheiro. Maria Ribeiro foi quem foi querendo fazer isso. Eu falei, Maria, nós vamos fazer, muito bem. Não sei como, mas a gente vai fazer. E acabou que a gente fez. E a gente, em princípio, estava pensando nos adultos, em a gente passar um filme. A Maria ia lá discutir, levava um diretor para conversar, essa coisa toda. E acabamos também pegando as crianças e colocando dentro dessa biblioteca. E com isso, elas passaram a frequentar a biblioteca independente de qualquer coisa. Então, ao invés de ficar na rua... Isso é muito importante, né? Esse hábito de frequentar a biblioteca, esse hábito de ver filme, esse hábito de ler, que, infelizmente, a ausência de equipamentos acaba... E no presídio, eu levei o filme O Maestro. E aí levei o Luiz Carlos Barreto e levei também o Maestro para dentro do presídio. E fui apresentar esse filme do mesmo jeito que eu faço nas comunidades. Maestro igualzinho... Luiz Carlos Martins. Exato, João Carlos Martins. João Carlos Martins. João Carlos Martins. João Carlos Martins. E foi uma choradeira que não teve mais tamanho. Emocionante. Porque nós botamos lá perto de 800 presos e apresentamos aquele filme, porque o filme, na verdade, é um exemplo de perseverança, de superação, né? De objetivo. E tudo isso, eu achava que para eles isso seria muito importante, e era. E aí levei o Luiz Carlos Barreto junto com o Maestro, e eles, quando foram falar para essa turma toda, era uma choradeira louca. Ai, nossa. Tá? E foi lindo de morrer. Né? E eu acho que esses projetos a gente deve tentar fazer sempre. A ideia também era fazer E por que esses projetos não têm continuidade? Que são projetos tão legais? Eu acho que nesse caso específico, eu fiz antes do Estado quebrar, né? Depois o Estado teve um problema grave de recurso e não se fez mais. E depois os problemas eram tantos que a gente começou a olhar para o outro lado, né? Porque a gente começou a olhar para os nossos teatros, começou a olhar para o que a gente precisava ajudar a produzir, Então, a gente ainda não teve tempo para fazer isso, porque um outro projeto que eu acho que seria interessante também é a gente fazer uma sala de vídeo em cada um desses presídios. Sim. E fazer com que as pessoas... Porque existe uma lei de remissão de tempo, em que o camarada que lê um livro tem lá uma redução do seu tempo. E eu acho que a ideia que eu tive num determinado momento era que a gente pudesse pegar os filmes relativos àquelas obras literárias, fazer com que os presos assistissem aquilo e favorecessem eles na hora de ler. Porque eles têm que fazer um resumo do que eles leram, eles entendessem melhor aquelas obras. Então essa é uma das ideias e eu acho que a gente ainda pode fazer isso. Porque, infelizmente, a Funarge não tem a quantidade de pessoas que eu gostaria que tivesse. São 4 pessoas para fazer tudo que a gente faz. 4? 4 produtoras. Nossa. Que a gente fazia tudo. Elas ficam enlouquecidas, às vezes querem me bater, mas é o que a gente precisa fazer. A gente tem uma infraestrutura pequena, mas a gente produz muito. As pessoas não param de trabalhar lá. Então, são 4 pessoas? Não, são 4 produtoras com 4 estagiárias. Tá bom, né?
E é dessa forma que a gente atua. A gente tem conseguido fazer muita coisa, mas muito mais pela vontade e pela autoestima dos servidores. A gente não faz nada sozinho, né? A gente só, eu tenho, na verdade, eu consigo descobrir nas pessoas o que elas gostam de fazer e consigo descobrir aqueles que gostam de fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é muito importante. Isso é uma das minhas qualidades. Então, mas os diretores dos museus hoje não tem nenhum que não seja importante estar ali. O Edom, que está no João Caetano, o Ripper, que está na Sala Cecília Meirelles, a Patrícia, que está lá na Casa de Cultura Laura Alvim, os demais, os que estão... Patrícia é minha amiga. Patrícia Lins. Então, todos eles pensam da mesma maneira. E é por isso que a gente consegue fazer. Eu só dou a ideia, trabalho muito pouco. Não, mas é trabalho também, ter ideia. Então, agora vamos para o nosso ping-pong final. Vocês gostam de samba? Eu gosto. Claro que sim. Quem não gosta, bom sujeito não é, né? Claro. Para qual escola que vocês torcem? Eu torço para Vila Isabel, para Mangueira e Portela. E você, Zé? Portela, desde pequenininho. Um cantor? Chico Buarque. Pronto. Para mim vai ser o óbvio, Roberto Carlos. Uma cantora? Elis Regina. É a mesma dela. Paisagem mais bonita do Rio? Do Alto do Vidigal. A saída do túnel Rebouças, quando você pega a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando você está chegando na Zona Sul. Melhor teatro do estado? A Laura Alvim. Eu tenho milhões de motivos para falar pela Laura Alvim. A Laura Alvim do estado. Muito obrigado. Tá vendo? Eu pedi, eu cutuquei, mas agora ela aí, tá vendo? Acho que todos da Funarja. A gente tem o João Caetano. Não, mas gente... Então, para mim, é o João Caetano. Tá bom. Peça preferida? Peça de teatro? Romeu e Julieta, do Grupo Galpão. Morte e Vida Severiana. Adoro. Já dirigi, hein? Olha, na escola. E eu não sabia. Não tinha dado mais ênfase aí. Livro de cabeceira? O Memorial do Convento do Saramago. É por isso que a minha empresa se chama Sete Sóis, não é porque eu sou hippie, não. Eu sou também, mas é porque tem um personagem que tem as 7 luzes e os 7 sóis. É o Memorial do Convento. É o estorvo para mim. Uma figuraça carioca? É o Marquinho de Oswaldo Cruz. Ele já veio aqui. Já esteve aqui no programa. Esse camarada é um doce. É um... que faz aquela feira dos Iabás. Sim, faz a Feira das Iabás e ele tem um projeto maravilhoso que é um museu a céu aberto, né? Então, que vai de Marechal até... eu não sei te dizer até onde vai, deve ir longe. Eu voto, eu digo a Miradade. Ele não é carioca, mas a Miradade, ele domina a Lapa. Não precisa ser, é uma figura carioca. Ele já foi exatamente, adotado, a Miradade. já virou carioca. Já virou. Filme preferido? Tem uma opção. Mas pode ser até um. Cidade de Deus, Central do Brasil. E, Rosa Púrpura do Cairo. Acho que todos do Woody Allen. Acho que é isso. Alguma superstição? Não tem. Eu tenho milhões. Fala, eu só calço eu posso sapato. ter toque, superstição não. Eu só calço sapato. Toque. Toque, eu sou todo arrumadinho. Se as coisas não tiverem Mas é virginiano, não? Não, eu sou leão. Então tá bom. Mas o leão manso, sou leão do primeiro dia. Mas ele deve ter alguma coisa de virgem no mapa astral. Deixa ele, porque ele todo organizado. Eu entro com o pé direito, eu calço com o pé direito e entro em cena com o pé direito. Então, às vezes, a marca não é para começar com o pé direito. Eu dou uma arrumadinha, volto para cá, ando mais, mas tem que ser com o pé direito. E não tropeça. Não. Medo. Não tenho. Não tem medo de nada. Pode ser barata. Não é o barata. Medo de barata. Pode ser. Não tenho. Não tenho. Eu tenho medo da morte. Eu tenho pavor. Sonho. Continuar realizando o que eu estou fazendo. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Poder continuar a fazer o que eu estou fazendo. Acho que é um trabalho muito bacana, a coisa mais deve ser importante muito que eu estou fazendo. E você, Marta? A cultura como prioridade em qualquer governo. Muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom conversar aqui. Eu que agradeço, imagino. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!